Fala pessoal, beleza? Vou resolver agora com vocês a prova da Unesp, tá? 2021. Esse ano, né, eles dividiram a prova em 2 dias. O primeiro dia para a galera de biológicas, o segundo dia para a galera de humanas e exatas. As provas de química e física de biológicas já estão no canal, as provas aconteceram ontem, e elas já estão no canal. E agora eu vou resolver com vocês a prova de física do segundo dia, né? A prova para a galera de exatas e humanas. E foram apenas 6 questões de física nessa prova. Claro que existiam outras questões aí interdisciplinares que a física podia aparecer. Algumas questões aí de física com química também que poderiam aparecer, mas é que essas questões de física com química eu senti que elas cobravam mais química do que física, porque eram questões que envolviam gases ideais, transição de fase, coisas assim, que acabam sendo assuntos também tratados em química, então eu considerei essas questões como questões de química. Tá? Então, eu vou resolver aqui as 6 questões que eu considero realmente de física da prova. Tá? Então, vamos lá. Começando pela questão 76. Mas antes de começar, já vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, fazer esse vídeo chegar em mais pessoas que possam se interessar por esse assunto. Beleza? Então dá uma força aí para mim, se for possível, agradeceria bastante. Então vamos lá, vamos começar. A questão 76 é uma questão de cinemática, tá? Inclusive, sobre cinemática, já tá no ar, né? Já tem uma playlist aí com videoaulas minhas sobre cinemática, tá? Um curso completo aí de cinemática do ensino médio para vocês, beleza? Então vamos lá. É só procurar no canal, dá uma olhadinha lá que vocês encontram. Bom, então ele fala assim: um veículo 1 está parado em uma rodovia retilínea, quando num instante t igual a zero, outro veículo 2 passa por ele com uma velocidade escalar de 30 metros por segundo. Depois de determinado intervalo de tempo, os dois veículos passam a trafegar com velocidades escalares iguais, conforme mostra o gráfico. Então, o que, que acontece? O veículo 1 está paradinho aqui, né? E aí passa por ele no instante t igual a zero o veículo 2 a 30 metros por segundo. Que se move com essa velocidade constante por bastante tempo até que ele começa a frear aqui. O veículo 1 começa do repouso e vai acelerando aqui com aceleração constante, aumentando sua velocidade. Tá? E aí, depois de determinado intervalo de tempo, os dois passam a trafegar com a mesma velocidade, tá? A partir aqui dos 30 segundos. Aí ele fala assim: desprezando as dimensões do veículo, qual é a distância que separava eles no instante em que suas velocidades escalares se igualaram? Ele quer saber qual é a distância entre eles nesse instante de tempo aqui. Ora, gente, bom, se no instante t igual a zero eles estavam na mesma posição, a distância entre eles no instante t igual a 30 vai ser a diferença de deslocamento entre os dois. Tá? E a gente pode calcular o deslocamento como sendo a área embaixo do gráfico da velocidade pelo tempo. Sempre que você tiver o gráfico da velocidade em função do tempo, pode ser uma curva esquisitona, mas a área embaixo desse gráfico vai te dar o deslocamento. E é isso que a gente vai usar para resolver o problema. Tá? Então vamos lá, vamos calcular o deslocamento do veículo 2. Bom, para o veículo 2 a gente tem um trapézio, tá? Na verdade, não é bem um trapézio, né? Vou pegar aqui, ó. Eu posso pensar num trapézio. Eu poderia calcular pensando no trapézio e um retângulo. Ou eu poderia pensar num retângulo menos esse triângulo aqui. Eu vou fazer o retângulo, esse retângulo de baixo, mais o trapézio de cima. Para o retângulo de baixo, a base é 30 e a altura é 10. Para o trapézio, eu tenho a base maior é 30, a base menor é 20, a altura é 20, e aí eu tenho que dividir por 2, né? A área do trapézio. Bom, isso aqui vai dar 50 vezes 10, que é 500, com 300, isso aqui vai me dar 800 metros. 800 metros foi a distância aí percorrida pelo, pelo motorista 2 nesses 30 segundos. Agora, para calcular a distância percorrida pelo motorista 1, eu simplesmente pego a área aqui, ó, embaixo da curva vermelha, que é um triângulo, né? De base 30, altura 10, dividido por 2, dá 150 metros. Tudo bem? E aí, gente, para eu resolver o problema, o que eu vou precisar fazer é fazer a diferença, né, dos deslocamentos. 800 menos 150, e aí eu vou encontrar 650 metros.
Essa é a resposta do problema, alternativa B. Ah, mas e se ele falasse que a distância inicial entre eles fosse 100? Bom, aí eu teria que pegar a distância inicial é 100, ela aumentou 650, passou a ser 750. Teria que pensar algo nesse sentido. A questão aqui é, eles estavam na mesma posição no instante inicial, o azul andou 800 metros, o vermelho andou 150, então a diferença a distância entre eles, depois de passarem esses 30 segundos, é 650 metros. E como a partir daqui eles se movem com a mesma velocidade constante, a distância entre eles vai ficar constante, igual a 650 metros, aí pelo resto do tempo, enquanto eles se moverem com a mesma velocidade. Beleza? Então, uma questão aqui bem legalzinha de cinemática, tá? Bem tradicional. Tá? Bom, agora a gente vai para a próxima questão, que é a questão 77. E, gente, a questão 77 é uma questão de um assunto que caiu na Unicamp e caiu na FUVEST, um assunto em alta nas primeiras fases, né? Equilíbrio de corpos extensos está caindo aí em todos os vestibulares aqui de São Paulo. Caiu na FUVEST, caiu na Unicamp, né? E aí caiu na Unesp também, na prova aí da galera de exatas, tá? É um assunto aí que está caindo bastante nos vestibulares esse ano, um assunto em alta. Então aí quem estudou bem esse assunto deve ter gostado bastante, né, desses vestibulares. Quem não estudou com certeza não gostou muito, mas assim, né, se você fez a prova da FUVEST, fez a prova da Unicamp, você percebeu que isso estava caindo, você estudou, continuou estudando, tipo, reforçou o seu conhecimento com relação a esse assunto, chega na prova da Unesp, você acerta a questão desse assunto. Por isso que é muito importante, quando você está fazendo ali a sequência de vestibulares, você caiu um assunto ali que você não sabe tanto, né? E aí você errou aquela questão, tenta aprender aquele assunto, tenta entender onde você errou, porque aí no vestibular seguinte pode ser que caia aquele assunto e aí você acerte a questão, tá? Bom, vamos lá. Então ele fala assim, ó, para alcançar o teto de uma garagem, uma pessoa sobe uma escada AB e fica parada na posição indicada na figura 1. Então a gente tem aqui uma escada e a pessoa aqui parada na escada. A escada é mantida em repouso, preso por cordas horizontais e apoiada no chão. Na figura 2 estão indicados algumas distâncias e desenhados algumas forças que atuam sobre a escada. O seu peso PE, a força aplicada pelo homem sobre a escada, que ele chama de FH, né, o peso é 300 newtons, o FH é 560 newtons, e a tração aplicada pelas cordas, repara que a tração aqui é uma força horizontal T. A força de contato com o solo aplicada no ponto B não está desenhada. Aqui aparecem duas forças, né? Vai aparecer, eu vou desenhar elas aqui, ó. Tem que aparecer uma força normal e uma força de atrito, né, que impede a escada de escorregar, tá? Então, e aí basicamente você pode falar que essa normal, né? Vou escrever aqui algumas relações importantes. Como a escada está em equilíbrio, eu posso escrever que a normal é igual a FH mais P e obviamente posso escrever que a força de atrito é igual à tração. A gente não vai usar essas relações para resolver o problema, tá? Mas eu só estou comentando porque é interessante que vocês saibam isso, porque a questão poderia perguntar qual é a força de reação que o chão está aplicando na escada no ponto B. Né? Então, ele poderia fazer essa pergunta, então acho sempre legal discutir isso também. Tá? Bom, mas o que ele quer saber é qual é a tração, o valor da tração, a intensidade da força de tração, para que a escada fique em equilíbrio. Aí, gente, é um problema de equilíbrio de corpos extensos. Tá? Reparem o seguinte, essa força de tração tenta fazer a escada girar no sentido horário, enquanto essas outras duas forças aqui tentam fazer a escada girar no sentido anti-horário. Com isso, para que a escada fique em equilíbrio, tomando os momentos com relação ao ponto B, por que eu estou tomando os momentos com relação ao ponto B? Porque aí eu não preciso me preocupar com essas forças aqui. Né? Se eu escolho o ponto B para calcular os momentos com relação a ele, né, como referência para o cálculo dos momentos, dos torques, eu não preciso me preocupar com as forças aplicadas no ponto B. Por isso que ele nem desenhou essas forças na questão, no problema. Tá? Bom, mas vamos lá. Então, como o T tenta girar para um sentido e o P e o F girar para o outro, para que a escada fique em equilíbrio, os momentos de FP tem que cancelar o momento da tração. A soma dos momentos, né, da força F com a força P tem que cancelar o momento da tração. E aí, gente, aqui tem um problema.
essas forças elas não são perpendiculares à barra. Por quê? Quando a força é perpendicular à barra, o que a gente faz, né? A gente pega simplesmente a distância na barra vezes a força, tá? Nesse caso, o que a gente faz é o seguinte, a gente prolonga a linha de ação da força, que é essa, por exemplo, da causa da tração, essa aqui, e o valor, a distância que a gente usa, o braço da força que a gente usa na fórmula do momento, né? Lembrando, momento é sempre força vezes o braço, tudo bem? Força vezes o braço. O valor o braço vai ser a distância da linha de ação da força ao ponto de ao ponto de referência, ao polo que a gente está usando. Nesse caso, repara que para tração, ó, vai ser esse 6.4 aqui, ó, tá? Porque se você pega a distância da linha de ação da tração, essa linha aqui, até esse ponto, você encontra esse 6.4. Então é só aqui, ó, o momento da tração vai ser a tração vezes 6.4 igual. O momento da F vai ser a força F, que é 560, vezes o braço dela. Mesma coisa, ó. Linha de ação dela, essa linha vertical. A distância da linha de ação até o ponto B é 3 metros. Do peso, força-peso, 300 newton. E o braço do peso é 2.4, tá aqui, ó. Bom, legal. Aí vai acontecer o seguinte, a gente vai fazer essa conta aqui, vai fazer essa conta aqui, vai encontrar 2.400 dividido por 6.4. Se você faz 560 vezes 3, 300 vezes 2.4 e soma, dá 2.400, tá? Vou refazer aqui na calculadora para ver se é isso mesmo. Fiz aqui, dá isso mesmo. E aí se você pega o 2.400 e divide pelo 6.4, vocês vão encontrar aí 375 newtons. E é isso, gente. 375 newtons. Tá? Essa é a força que ele pediu. Então, uma questão bem legal. Uma questão bem legal de equilíbrio de corpos extensos, tá? Envolvendo escadas, que é um tipo de problema muito trabalhado, né? Sempre que você estuda esse assunto, né, nos materiais aí de ensino médio, dos cursinhos, sempre tem questão envolvendo escada, tá? Então, é um problema super tradicional que não deve ter trazido aí nenhuma dificuldade para as pessoas que estudaram legal. Gente, a questão 78, que seria a próxima questão, é uma questão que ela é mais de química que de física. Porque ela vai envolver uma estequiometria, seguida de um cálculo relacionado aí com gases ideais e tudo mais. E aí, tudo bem, a parte de gases ideais poderia entrar em física? Poderia, mas também entra em química. Então, eu sinceramente não acho que essa questão vale a pena a gente discutir aqui no vídeo de física, tá? Então eu vou pular a questão 78 e vou partir para a questão de número 79, que foi a questão de ótica geométrica. Foi a questão de ótica geométrica dessa prova. Uma questão super legal e também super clássica, tá? Ela está relacionada com a dispersão da luz. Né? Então você vai incidir aqui um laser, um raio de luz azul e outro vermelho, e aí esse raio vai ser desviado, né? Ali numa lâmina de vidro, e ele quer saber qual é a alternativa que contém o desenho correto, né? Como que esses raios vão sair da lâmina de vidro. Tá? Exercício super, super tradicional. Tá? A ideia básica é a seguinte, gente, eu não vou nem ler o texto aqui, eu vou direto para o que interessa, tá? Que é isso aqui, ó. O índice de refração da luz no vidro da luz azul é maior que o do vermelho. Isso significa, se o índice de refração é maior, pela lei de Snell, isso significa que o raio azul ele vai se aproximar mais da normal. Tudo bem? Então o que vai acontecer aqui? Ó? O vermelho, quando ele passa do ar para o vidro, ele se aproxima da normal. Então ele vinha se propagando nessa direção, ele se aproxima da normal, vem para essa direção. Acontece que o azul vai se aproximar mais ainda, mais do que o vermelho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso bonitinho. Porque o índice de refração dele é maior que o do vermelho. Ele se aproxima mais ainda. Tá? E aí, quando eles passam de novo do vidro para o ar, eles saem paralelos aos raios incidentes. Aí eles se afastam da normal de novo, de modo a se propagar de forma paralela aos raios incidentes. E aí, isso está na alternativa C. Tá? A direção de propagação, né, se a gente prolongar isso aqui, ó,
Deixa eu ver se eu... Não preciso prolongar, acho que é melhor não fazer isso, que vai ficar muito poluído. Mas a ideia é, esses raios eles são paralelos a essa direção. Por isso que, por exemplo, a alternativa D está errada. Porque na alternativa D eles não estão paralelos, tá? Porque o que acontece? Tem esse desvio, o azul desvia mais dentro do vidro, tá? Mas aí quando ele refrata de novo do vidro para o ar, eu basicamente inverto a lei de Snell. Né? E aí eu vou obter os ângulos aqui, os ângulos de refração vão ser iguais aos ângulos de incidência daqui. E aí eles vão sair paralelos na mesma direção que eles entraram. A diferença é que como o azul desviou mais, ele vai sair aqui num ponto diferente do vermelho. E aí é por isso que a gente tem a resposta aqui na alternativa C. Tá? Questão super tradicional, já caiu isso no Enem ali, o prisma do Pink Floyd. Tá? Questão super, super, super tradicional, que com certeza os candidatos bem preparados já resolveram coisas muito parecidas antes. Não é uma questão inovadora, é uma questão super comum, super tradicional, que não deve ter trazido aí nenhum problema, né, para quem resolveu ela na prova. Tá? Ok, então já foi aí metade das questões. Tá? Agora a gente vai para a próxima questão. E a próxima questão é um ponto curioso, porque ela envolve calorimetria e, de novo, uma questão teórica envolvendo calorimetria. Eu diria que essa aqui ela é interdisciplinar com geografia, tá? Porque ele fala aqui de continentalidade, maritimidade, tá? Mas ele segue uma abordagem bem física disso. E aí é uma questão também super tradicional, né? Quando você aprende ali em geografia o que é continentalidade, maritimidade, eles falam, né? Isso está relacionado ao calor específico da água, né? E é isso que a questão discute, tá? Então vamos lá, vamos ler o enunciado da questão. E na prova de ontem, né, na prova de biológicas, a questão de calorimetria também era uma questão teórica que falava de calor específico. Né? A gente associava o maior calor específico à maior quantidade de calor necessário para o corpo esquentar ou a maior quantidade de calor necessário para você tirar do corpo para ele esfriar. Né? E é isso que a gente vai usar para resolver essa questão também. Então, um dado curioso, tanto na prova do primeiro dia quanto do segundo dia, eles cobraram calorimetria de uma forma muito parecida. Pelo menos a mesma ideia, né? O mesmo conceito associado à calorimetria. Eu achei isso interessante. Tá? Bom, vamos lá. Não era necessário, porque as pessoas de ontem não competem com as pessoas de hoje pela mesma vaga, porque são de cursos diferentes, então, já adiantando que não era necessário que as questões fossem parecidas ou cobrassem o mesmo conceito, mas eu achei legal que eles cobraram os mesmos conceitos. Tá? Mostrando que a prova de ontem estava alinhada com a prova de hoje no nível de dificuldade das questões, pelo menos, e no nível de cobrança. Bom, dentre os vários fatores que afetam o clima de determinada região estão a maritimidade e a continentalidade. Esses fatores estão associados à distância dessa região aos mares e oceanos. Do ponto de vista da física, os efeitos da maritimidade e da continentalidade estão relacionados ao alto calor específico da água, quando comparado ao solo terrestre. Desta forma, os fatores que afetam a amplitude térmica e a umidade, esses fatores afetam a amplitude térmica e a umidade da atmosfera de certo território. As propriedades físicas, ele quer saber, as propriedades físicas da água e os fatores climáticos citados fazem com que... Bom, gente, o que acontece? Tá? Acontece que assim, quando você está próximo do mar, você vai estar num lugar mais úmido, né? Devido ao mar. Nesse lugar mais úmido, o que acontece? O ar ele vai ser mais úmido, então você vai ter mais vapor de água presente na atmosfera. E a água ela tem um calor específico muito elevado, comparado com, por exemplo, o solo. O que significa isso? Significa que para a gente ter a mesma variação de temperatura de uma certa amostra de água e de um pedaço de solo, a quantidade de calor necessário para que a gente faça essa mesma variação de temperatura na água é muito maior do que para fazer essa variação de temperatura no solo, por exemplo. Então, a água ela precisa absorver muito mais calor para esquentar do que o solo. Então, ela demora mais tempo para esquentar, porque ela precisa absorver muito mais calor, né? E ela demora também mais tempo para esfriar. Então, por exemplo, enquanto o solo, no pico do dia, consegue chegar a temperaturas muito altas, a água não consegue chegar a temperaturas tão altas, porque ela precisa absorver uma quantidade muito maior de calor para chegar nessas temperaturas altas. Por isso, o solo fica mais quente que a água durante o dia. Agora, de noite, por exemplo, da mesma forma que o solo esquentou mais facilmente, ele consegue perder calor mais facilmente. E aí ele perde calor mais facilmente, enquanto que a água demora mais para perder calor. E aí, na prática, o que acontece é que no solo, a temperatura varia muito, esquenta muito rápido, esfria muito rápido e a temperatura varia bastante, enquanto que na água, que tem um calor específico elevado,
ela esquenta menos e esfria menos. Então ela varia menos a temperatura, a amplitude térmica é menor. E é isso que acontece quando você está próximo do mar com relação a próximo do continente, dentro do continente. Né? Quando você está ali numa região litorânea, como o ar é muito úmido, a presença de água na atmosfera, de vapor de água na atmosfera, vai fazer com que a amplitude térmica dessa região seja mais baixa do que a amplitude térmica de uma cidade no meio do continente, que não está próxima do mar. Tá? E é esse o efeito. A maritimidade reduz a amplitude térmica. E aí, ó, a resposta está na alternativa A. Áreas banhadas por oceano enfrentam invernos mais moderados, enquanto que áreas distantes dos oceanos, essa estação é mais bem percebida. E é isso que acontece. Na praia, o inverno não é tão percebido quanto no continente, no meio do continente. Por quê? Na praia, né, óbvio que existem diversos outros fatores que afetam o clima, então não é só isso que define. Tá? Existem um monte de outras coisas que afetam. Mas o que essa questão está focando é comparar as duas coisas. A maritimidade faz com que a amplitude térmica seja reduzida. Isso acontece porque na presença de umidade, a amplitude térmica diminui porque a água tem um calor específico muito elevado. Legal? Então, no continente, dentro do continente, a gente percebe o inverno é mais rigoroso porque a gente tem uma amplitude térmica maior. Enquanto que na praia, por exemplo, a gente tem uma amplitude térmica menor e aí o inverno acaba sendo menos rigoroso, né? Um pouquinho mais moderado por causa disso. Legal? Então, uma questão aqui super tradicional também, né? Com certeza seu professor de geografia falou disso aqui para você, tá? Legal. Agora vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão aí de teorema trabalho-energia. Tá? Questão aqui super famosa também, tá? Então ele fala basicamente o seguinte. Em uma pista de patinação do gelo, um rapaz e uma garota estão inicialmente em repouso, quando ele começa a empurrá-la, fazendo com que ela percorra 5 metros em linha reta. O gráfico indica a intensidade da força resultante aplicada sobre a garota em função da distância percorrida. Ele fala, sabendo que a massa da garota é de 60 kg e sua velocidade, ele quer saber qual é a velocidade escalar dela após ela ter percorrido 3,5 metros. Então eu quero saber qual é a velocidade escalar da garota depois dela ter percorrido 3,5 metros. Então, até esta parte aqui. Bom, gente, a gente vai usar o teorema trabalho-energia, teorema da energia cinética. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Nesse caso, a variação da energia cinética vai ser a energia cinética final da garota menos a energia cinética inicial da garota. Acontece que a garota partiu do repouso, então a energia cinética inicial é 0. Com isso, eu chego nessa relaçãozinha aqui. O trabalho é simplesmente igual a mv² dividido por 2. Então a gente precisa calcular qual foi o trabalho realizado sobre a garota e aí substituir ele aqui, a gente conhece a massa, faz as continhas para achar a velocidade. Questão super tradicional de teorema trabalho-energia, relacionar o trabalho com a variação da energia cinética. E aí, gente, quando você tem uma força constante, você pode falar que o trabalho da força constante é igual à força vezes o deslocamento. Tá? Mas nesse caso, a gente não tem uma força constante. Mas a gente tem uma força, a gente tem o gráfico da força em função do deslocamento. E você deve ter aprendido também que o trabalho é simplesmente a área embaixo do gráfico da força pelo deslocamento. Então, para calcular o trabalho, eu posso calcular esta área aqui. Ó. Dessa parte aqui, eu não preciso calcular a área porque não tem área. Tudo bem? Ele está aqui, a força é 0 nessa região. Se, por exemplo, tá? Um ponto importante. Se por algum motivo essa reta tivesse aqui assim, olha, aí eu teria que considerar esta área aqui, tudo bem? Mas apenas até aqui. Por que apenas até aqui? Porque eu estou interessado apenas no 3,5 metros, tá? Ao longo dos 3,5 metros, tá? Mas ok, então basicamente o trabalho vai ser essa área. Vamos lá, essa área é fácil de calcular, né? Base é 2, altura é 30, dividido por 2, a gente encontra um trabalho de 30 joules. Bom, substitui aqui, né? 30 joules igual a 60, que é a massa, v² sobre 2. 60 por 2 dá 30. Vou achar que v² é 1, logo v é 1 metro por segundo
Alternativa E, de elefante. Tudo bem? Então, questão super tranquilinha, super rápida, né? Ela é rápida de fazer, envolvendo teorema, trabalho e energia, que é um assunto muito batido também, um assunto muito discutido e que as pessoas aprendem aí, com certeza, ao longo do ensino médio, com bastante detalhe aí, quem se preparou legal. Beleza? Então é isso, gente. Vamos para a próxima questão, que é a última questão. E assim como caiu conta de luz na prova de biológicas, caiu conta de luz nessa prova também, né? Então, legal, não caiu nenhuma questão de elerodinâmica, né, envolvendo circuito elétrico, coisas assim, mas caiu conta de luz nas duas provas. Inclusive, para a prova aí da segunda fase, eletrodinâmica com certeza vai cair. Não caiu na primeira fase nenhuma questão de eletrodinâmica envolvendo circuitos elétricos, então é um assunto que provavelmente vai cair na segunda fase. Tá? Então, o assunto é importante para os candidatos que forem prestar a segunda fase. Mas vamos lá. Uma família saiu de casa no mês de julho de 2020 e esqueceu de desligar da tomada alguns dos aparelhos elétricos de sua residência, deixando-os em stand-by, que é o modo de espera. E aí, consequentemente, quando você deixa ali eles ligados na tomada no modo de espera, eles vão consumir um pouquinho de energia. Tá? Por exemplo, você deixa ali a sua TV ligada na tomada, bom, ela vai consumir pouca energia, mas vai. Por quê? Por exemplo, fica aquela luzinha acesa, né? Aquilo consome um pouco de energia. Então, deixar os equipamentos ligados na tomada consome um pouco de energia. Claro que é uma quantidade pequena, mas consome. Tá? As figuras mostram as indicações do medidor da energia elétrica na residência nos dias 1/7, 1º de julho de 2020, e no dia 30 de julho de 2020. Período de 30 dias em que essa família esteve ausente. Então, olha o que aconteceu, gente. Quando essa família sai de casa, o medidor de energia elétrica da casa indicava 320.251 kWh de energia consumida. Já 30 dias depois, ele passou para 320.287. Isso significa que a energia consumida pelos equipamentos que ficaram em stand-by ao longo desses 30 dias foi a diferença dessas energias que o leitor está dando. Tudo bem? E aí a gente vai fazer essa conta e vai encontrar uma energia de 36 kWh. Tudo bem? Ou seja, nesse mês em que os equipamentos da casa ficaram ligados, ao longo desses 30 dias, o consumo de energia na casa foi de 36 kWh, o que fez o medidor saltar daqui para cá. E aí ele fala assim, ele pergunta, a potência total de todos os aparelhos que permaneceram em modo de espera durante a ausência da família é. Então ele quer saber qual é a potência que foi a potência consumida, né? Qual é a potência, a taxa de consumo de energia nessa casa, né? Pelos aparelhos aí que ficaram em stand-by. Gente, para isso é só você lembrar que potência é energia dividido por tempo. Então, se você pegar a energia em kWh e dividir pelo tempo em hora, você vai achar a potência em kW. Então vamos fazer isso. A potência vai ser 36, e eu já vou passar o kWh para watt-hora. Tá? Então aqui, 10 a terceira watt-hora, dividido por... O tempo em horas eu tive 30 dias, com os equipamentos funcionando a 24 horas por dia. E aí eu vou poder cortar o hora com hora, e aí vai ficar uma potência em watts. E aí, gente, essa conta é tranquila de fazer. Por exemplo, 36 por 30 dá 1,2. Aí, eu vou escrever isso aqui. Essa potência vai ser 120 vezes 10 dividido por 24. 120 por 24 dá 5. Vezes 10, 50. Então a gente encontra uma potência aí de 50 watts. Ou seja, somando todos os aparelhos da casa que ficaram aí no modo standby ligados, a potência total da soma, né, de todos esses equipamentos é de 50 watts. Ou seja, eles consomem 50 joules a cada segundo. 50 joules de energia a cada segundo. Tranquilo? Então é isso, gente. Essa foi a prova da Unesp, tá? Do segundo dia de física, né? Para a galera aí de exatas e humanas. Se eu não me engano, foram 7 questões de física na prova
de ontem, né? E hoje foram 6, então foi uma questão a menos. Mas, assim, a prova da Unesp é meio complicado da gente decidir colocar uma fronteira entre as matérias. Então, por exemplo, ontem tinham questões que a gente poderia enquadrar na prova de matemática, tá? Na prova que eu considerei como questões de física, mas que poderiam ser enquadradas na prova de matemática, né? Assim como tiveram questões aí na prova de hoje que eu coloquei como química, mas que a gente poderia até colocar como física, talvez, tá? Então, as fronteiras, é uma linha muito tênue entre uma matéria e outra, então é meio complicado da gente fazer a divisão. Então eu peguei as questões que eu considero aqui realmente de física, tá, para fazer nesse vídeo, beleza? Então é isso, gente. Brigadão, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, divulga. Eu agradeceria bastante se você pudesse divulgar isso, essas coisas que eu estou fazendo, o canal, com as pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, beleza? Então é isso, gente. Brigadão. Até a próxima.